Continuamos com o comentário proposto, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Nós já temos comentado durante 3 dias, hoje vai o 4º dia, e nós vamos ler o texto, que é o texto base, que é Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Imagem e semelhança de Deus. No capítulo 3 de Gênesis, versículo 20, Adão dá o nome de Eva à sua mulher. Vamos ver esse versículo de Gênesis 3, verso 20, diz assim: E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. E nós encontramos aqui que agora Adão dá para sua esposa o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres viventes. No capítulo 4, versículo 1, nasce o primeiro filho. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Nasce o primeiro filho do casal, que é chamado Caim, e depois nasce Abel, que foi morto por Caim. E no capítulo 5, versículo 1 e 2, diz que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou, e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Lá no capítulo 5 de Gênesis, versículo 3, olha o que diz lá a palavra de Deus. Gênesis 5, capítulo 5, versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, ou à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Interessante. Adão gerou um filho conforme a imagem dele, conforme a sua semelhança. Não foi a imagem e semelhança de Deus. O que nós queremos dizer é, hoje, e desde aquela época em que entrou o pecado no mundo, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O salmista Davi diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Todos nós, quando nascemos, já nascemos com a herança do pecado, semelhante a Adão. Adão gerou um filho conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem, conforme o capítulo 5, verso 3 de Gênesis. O mundo se corrompeu, mas mesmo assim, a Bíblia declara que Noé achou graça diante de Deus. Notai a palavra, graça. Noé temia Deus e foi salvo do dilúvio, ele e sua família. Noé andava com Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Interessante, a palavra de Deus diz que Noé andava com Deus. Então nós vemos aqui que era um homem temente a Deus. Mesmo depois da queda do primeiro homem, da mulher, houve pessoas que carregavam em si a imagem e semelhança de Deus. Ele andava com Deus. Aqui nós vemos que foi tudo pela graça. Noé achou graça diante de Deus. Deus continua sendo refletido através dos homens e mulheres que o temem. Vamos refletir aqui. Se Noé andava com Deus pela graça, por que os outros não fizeram o mesmo? Aqui poderíamos ressaltar o direito e a liberdade de escolha entre o bem e o mal.
Um exemplo nós temos entre Samuel e os filhos do sacerdote Eli. A Bíblia diz que os filhos de Eli eram chamados de filho de Belial, que quer dizer indignidade e perversidade. Eli era o sacerdote de Deus, mas os filhos dele eram perversos, eram indignos. Mas a Bíblia fala que, a respeito de Samuel, diz que todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Pensa bem, Samuel, que foi criado longe dos pais, depois sendo ainda muito criança, convivendo ali junto com os filhos de Eli, mas ele temia Deus e ele andava com Deus também. Apesar de ser muito jovem, talvez adolescente, todo Israel ficou conhecendo que ele estava confirmado como profeta do Senhor. Certamente eles eram jovens, ainda que novo. O que as pessoas dizem de nós? O que eles dizem de você? Vamos citar aqui alguns nomes, sem tecermos comentários, os quais se distinguiram dos demais. Abraão foi aquele homem que Deus tirou da sua terra, da parentela, da casa dos pais, para que ele fosse para um lugar que Deus havia chamado. Moisés, aquele homem que conduziu o povo do Egito até ali o rio Jordão. Enoque, ele andou com Deus e Deus tomou para si Elias, que também foi arrebatado em vida. Nós vemos aqui Eliseu, que substituiu Elias, e também mulheres como Sara, Ruth, a Moabita, Abigail, Esther, eram reflexo da imagem e semelhança de Deus, mesmo no Antigo Testamento. Disse a mulher sunamita que ela via que Eliseu era um santo homem de Deus que passava por ali. 2 Reis 4, versículo 9. Se fosse você, se fosse eu, será que ela ia perceber que era um homem de Deus? Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. E nós, como somos chamados? Como que os colegas nos conhecem, os vizinhos, os parentes? Como que sua esposa te conhece? Como que seu marido conhece você? Como que seus filhos te conhecem, os seus pais conhecem você? Eu gostaria, prezados ouvintes, de citar aqui, se tem uma pessoa que marcou a minha vida, foi a pessoa com quem eu mais vivi, foi a minha mãe, uma mulher de oração, a dona Adelina. Quando ela pedia para ninguém chamá-la, que ela estava orando, meio-dia, por exemplo, pedia para ninguém bater na porta, a não sei que fosse necessário, porque ela estava orando. Às vezes 2 horas da manhã, ou pode ser também horário diferente, que eu não posso dizer exatamente, mas era de madrugada. Eu às vezes acordava, eu era criança, e escutava ela cantando, de madrugada ainda escuro, eu já buscava a face do meu Deus. A minha mãe deixou um exemplo que eu jamais esquecerei. Eu gostaria de perguntar, será que nós estamos andando com Deus? Nesse momento vamos orar, vamos pedir a Deus para nós refletirmos realmente a imagem e semelhança de Deus. Se os homens, depois da queda, homens e mulheres puderam andar com Deus pela graça, nós hoje muito mais, na época que realmente é conhecido como a época da graça. Vamos orar. Pai querido, Pai amado,